The evidence is clear. Climate change poses an existential threat to our lives, to our economy, and the threat is here. It's not going to get any better. The question, can it get worse? We can stop it from getting worse. Esse é o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele disse: as evidências são claras. As mudanças climáticas são um perigo para as nossas vidas e para a nossa economia. E essa ameaça já está presente e não vai melhorar. Mas podemos evitar que ela fique pior. And so, folks, we got to listen to the scientists and the economists and the national security experts. They all tell us this is code red. The nation and the world are in peril. That's not hyperbole. That is a fact. Temos que ouvir os cientistas e especialistas que nos dizem que o mundo está em perigo. Não é uma hipérbole, um exagero, é um fato. Com esse pensamento que os líderes do mundo inteiro se reúnem na COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece até 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Muitos dizem que essa conferência do clima vai ser a mais importante de todas. O aquecimento global não é algo distante que vai acontecer no futuro, ele já está ocorrendo agora. As temperaturas de 2023 já são apontadas como as mais altas da história. Na COP28, os países vão tentar chegar a um acordo sobre o dinheiro necessário para tentar combater esse problema urgente e sobre como fazer a tão falada transição energética de um modo mais rápido. Mas essa conferência já começa controversa. É sobre isso que vamos falar a partir de agora. Eu sou Márcio Damasceno e está no ar o DW Revista, o podcast da redação brasileira da DW com sede em Bonn, na Alemanha. O episódio de hoje é sobre o que está em jogo na Conferência do Clima, a COP28, que acontece até 12 de dezembro em Dubai. A COP28 vai reunir 70 mil delegados de 197 países, além de empresas e representantes de ONGs. Nesse encontro, os países vão tentar chegar a um acordo sobre o dinheiro e as estratégias necessárias para combater o aquecimento global e as mudanças climáticas. Uma das novidades do evento este ano é o Global Stock Take, ou o Balanço Global. A ideia é fazer uma avaliação de como cada país tem avançado nas suas próprias metas estabelecidas no Acordo de Paris. Em setembro, a ONU fez um grave alerta. Os países estão muito fora do caminho e o prazo que resta para garantir um planeta habitável está se encerrando rapidamente. Neste episódio, eu conto com a participação da minha colega de redação, Valentina Gindri, que traz mais detalhes sobre toda essa discussão. Valentina, esse balanço global é um tanto negativo, não é? Oi, Márcio. Um estudo do Climate Action Tracker que mapeia as medidas contra o aquecimento global mostram que nenhum dos 39 países que juntos somam 85% das emissões de CO2 do planeta estão fazendo o necessário. E, ao mesmo tempo, as temperaturas já subiram 1,2 graus Celsius. No Acordo de Paris, que foi firmado em 2015, os países se comprometeram a reduzir as emissões de gás carbônico para não ultrapassar a meta de 2 graus e para perseguir a meta de 1,5 grau de aquecimento. Ou seja, a gente tem se aproximado rapidamente de 1,5 grau, tão temido, né? E isso está todo mundo sentindo na pele já. Então, desde a Revolução Industrial, nossos modelos de desenvolvimento passaram a ser movidos a combustíveis fósseis. E aí a emissão dos gases de efeito estufa disparou. Mas esses gases, eles ficam estocados por muito tempo na atmosfera. Então a forma de medir o impacto de cada país é vendo as emissões acumuladas desde 1850. Nesse caso, os Estados Unidos são o maior poluidor disparado. E é nessa conta que os países desenvolvidos aparecem como os grandes responsáveis pelo aquecimento de hoje. E esse é um argumento dos países em desenvolvimento, de que são aqueles que se enriqueceram aquecendo o planeta e que têm que pagar a conta. E precisa um consenso para aprovar medidas nessas conferências. Então, é muito comum a gente ver muita frustração de que as medidas são insuficientes.
existe sempre uma dissonância entre o que os cientistas dizem que é preciso fazer urgentemente e o que se consegue alcançar nas negociações práticas e no mundo prático. A COP28 gera controvérsia antes mesmo de começar. O local da conferência deste ano é considerado por muitos uma grande contradição e tem sido alvo de críticas. Os Emirados Árabes Unidos são um dos maiores produtores de petróleo do mundo e, como sabemos, os combustíveis fósseis são o maior causador do aquecimento global. Além disso, o presidente do encontro é o sultão Al-Jaber, que é ministro da Indústria dos Emirados Árabes Unidos e chefe da estatal de petróleo do país. Ativistas ambientais reclamam e chegaram a fazer um abaixo-assinado pedindo o afastamento dele da presidência. Valentina, explica para a gente essa história que já está fazendo com que a COP28 fosse considerada polêmica antes mesmo de começar. Oi, Márcio. Então, é justamente essa ironia, né, do maior produtor ser também o líder de uma discussão que busca, em última instância, barrar a exploração de petróleo, né? É muito forte, assim, que o executivo do petróleo está liderando o evento. Então, é como, né, se o rebanho estivesse se reunindo na toca do lobo, digamos, né? As pessoas dizem, é como chamar alguém que vende armas para liderar conversações de paz. É irônico, né? E então tem um óbvio, né, um claro conflito de interesse aí, em primeiro lugar. Para muitos é um atestado de que o evento é um mero greenwashing, né, a chamada lavagem verde. Então isso acaba fazendo com que muita gente enxergue a COP com ceticismo. Além disso, né, tem toda a problemática de infração dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, da comunidade LGBT e da própria liberdade de expressão. Então, os protestos, né, que são muito comuns nessas cúpulas, por exemplo, eles são um tipo de manifestação que é basicamente proibida nos Emirados Árabes. Então, tem mais essa controvérsia, né? A COP é para ser uma discussão crítica e ela está sendo num país onde a discussão crítica é ilegal. Outro ponto é que também paira uma forte suspeita, né? Alguns documentos que vieram a público, assim, dias antes do início do evento, mostravam que aparentemente, os Emirados Árabes queriam usar a COP28 também para fazer acordos de petróleo com 15 nações. Então, que haveria um interesse em fazer negócio em acordos paralelos que não condizem com o objetivo da cúpula. Isso seria uma violação grave dos padrões de conduta, né, esperados da presidência da cúpula, que tem a obrigação de manter uma certa imparcialidade. Então, a escolha é bem polêmica. Mas também tem muita gente que, por outro lado, defende o protagonismo dos Emirados Árabes e acha que tem que trazer para a mesa de discussão esses países cujo forte são os combustíveis fósseis, né? Que isso seria um ponto-chave, crucial, que não adianta isolar, que tem que trazer esses países para a mesa de discussão e que essas empresas e nações sabem que precisam fazer uma transição. Então, a gente tem esses diferentes pontos de vista, né? Por um lado, acredita-se que é uma pura imagem o que eles estão fazendo, é tudo um lobby, uma publicidade, né? O greenwashing, tentando se vender como sustentáveis. E, por outro, quem acredita no comprometimento e na seriedade dos anfitriões. A transição global para a energia renovável pode soar como uma sentença de morte econômica para a região do Golfo, onde as reservas de petróleo e gás têm provido um fluxo de riqueza aparentemente ilimitado. Mas essas nações já estão se reorientando para uma era sem uso de combustíveis fósseis, pelo menos internamente. Países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar estão construindo algumas das maiores usinas de energia renovável do mundo, ao mesmo tempo em que gradualmente reduzem o consumo de combustíveis fósseis. Mas atualmente os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e outros países do Golfo estão entre os 15 maiores emissores per capita de dióxido de carbono. Valentina, pode falar mais sobre esse paradoxo dos países do Golfo? Bem, esses países eles têm apresentado várias iniciativas verdes, digamos assim,
No período que antecedeu a Copa de 2022, por exemplo, o Catar construiu uma usina solar projetada para suprir 10% da demanda interna. A Arábia Saudita está criando uma cidade no deserto que vai funcionar exclusivamente com energia renovável. Os Emirados Árabes estão construindo o que deve ser a maior usina de energia solar do mundo. Então, eles têm metas. A Arábia Saudita tem a meta de ter 50% de fontes renováveis em sua matriz energética até 2030. Os Emirados Árabes Unidos de atingir 44% até 2050. Então, a Arábia Saudita está apostando na produção de hidrogênio verde, num setor industrial alimentado por energia renovável. Um exemplo é a produção de alumínio em parceria com os Emirados Árabes, a partir de energias renováveis. E a exportação de energia solar tem sido apontada como uma grande oportunidade econômica. Então, eles têm muito potencial solar e um modelo assim de diversificação é a cidade de Dubai, onde os combustíveis fósseis representam hoje apenas cerca de 5% da sua renda. A grande maioria vem do turismo e de imigrantes e investidores ricos. Mas aí é o desafio se outros estados estão tentando copiar isso, se sustenta, né? Se outros estados conseguem copiar esse modelo assim de Dubai. Mas a gente tem que ver que a transformação dessas economias para uma matriz renovável, ela não se deve apenas à preocupação com o meio ambiente, né? Os especialistas dizem que um dos principais motivos da transição agora é liberar as reservas de combustíveis fósseis para exportação. Mas mesmo que a ideia seja concentrar esses esforços na exportação, em algum momento esse fluxo de dinheiro do petróleo e gás ele pode secar. Estima-se que a demanda por petróleo, a demanda mundial por petróleo, deve aumentar até por volta de 2040 e que depois a tendência disso é diminuir. O Fundo Monetário Internacional, né, o FMI, alerta que a redução da demanda pode corroer as receitas da região em só 15 anos. Então, como a cidade de Dubai, eles vão ter que buscar outras fontes de renda, né, de alguma forma. E, além disso, embora continuar exportando petróleo encha os cofres da região, isso também pode ameaçar a própria existência deles, né? Porque a região do Golfo é uma região que vai ser fortemente afetada pelas mudanças climáticas. Então, o aumento global da temperatura global chegando a 1,5 graus Celsius até 2050, existem pesquisas que mostram que isso significaria um aumento de 4 graus no Golfo. Então, é uma região que vai especialmente sentir as mudanças climáticas. Uma estratégia da região para continuar exportando combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, limitar o risco de danos climáticos é apostar na captura e armazenamento de carbono. A tecnologia CCS é um processo pelo qual as emissões são capturadas e colocadas no subsolo. Até o momento, menos de 0,1% das emissões globais são capturadas por essa tecnologia. Estima-se que os projetos atualmente planejados levem esse percentual para apenas 0,5% até 2030, de acordo com a agência de notícias Bloomberg. Valentina, esse recurso vai ser uma das pautas da COP, não é isso? Sim, há algum tempo essa tecnologia ela é vista como uma espécie de santo grau assim, para os produtores de petróleo. O CCS ele deve ser amplamente discutido na COP e o sultão Al-Jaber, né, que está presidindo a conferência, ele pediu um foco maior nas discussões desse tema. Mas, apesar dessa tecnologia parecer até milagrosa, né, ela ainda é muito limitada, o custo dela é muito alto, ela demanda muita energia, tem riscos e ainda é difícil de ser implementada em grande escala. Então, a União Europeia e outras nações se opõem a essa abordagem, dizendo que o foco deve ser a eliminação gradual dos combustíveis fósseis e não essas tecnologias de compensação. Muitos ambientalistas veem como um tapar o sol com a peneira, né? Nós estamos indo para a COP, não é para ser cobrados, nem para ser subservientes, é para altivamente cobrarmos que medidas sejam tomadas, porque é isso que o Brasil tem feito. Foi o Brasil que ajudou a que se tivesse agora um mecanismo na convenção que se chama perdas e danos, reparação pelas perdas e os danos
de países vulneráveis em função da mudança do clima produzida por países desenvolvidos. Como virá essa reparação? Terá que vir em forma de recurso, terá que vir em forma de cooperação tecnológica, terá que vir na forma de abertura de mercado, terá que vir de forma solidária para que se tenha uma transição justa para países desenvolvidos e países em desenvolvimento. O mecanismo ao qual a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se refere é considerado uma das vitórias da COP27. Os países em desenvolvimento mais vulneráveis às consequências do aquecimento global pouco contribuíram com as emissões de combustíveis fósseis que causaram as alterações climáticas. E agora esse mecanismo pode compensar esses países. Mas ainda não se chegou a um acordo sobre seu funcionamento. Agora, em Dubai, devem ser anunciados os detalhes desse fundo que nos primeiros 4 anos vai ser administrado pelo Banco Mundial com sede em Washington. Numa linha parecida, na COP28, o Brasil irá propor um modelo de financiamento global para países que preservarem suas florestas. Ele foi elaborado pelo governo brasileiro para encontrar formas de compensar financeiramente os países que precisam preservar seus biomas. O mecanismo pode beneficiar 80 nações com florestas. A ministra Marina Silva explicou que o mecanismo será diferente do Fundo Amazônia, que é gerido pelo BNDES e funciona com base em doações voluntárias. O Brasil deve enviar a maior delegação da história para participar dessa COP. Foram registradas cerca de 2.400 inscrições entre setor público, privado e sociedade civil, sendo 400 do governo. Valentina, quais as expectativas brasileiras nessa COP? A gente está vendo uma posição firme do Brasil. A ministra também disse que estamos indo de cabeça erguida e levando resultados positivos. O grande trunfo do Brasil é a redução do desmatamento na Amazônia. Então, teve uma redução de 22,3% de área desmatada na Amazônia Legal de agosto de 2022 a julho de 2023, em comparação com o mesmo período anterior, isso de acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, esse é o grande trunfo, a grande vitória que o Brasil quer mostrar. Um lema do debate do clima e dessa COP é a justiça climática, né? Que quem pague a conta é quem mais poluiu. E o Brasil está indo com essa mentalidade também. Mas para isso, né, tem que fazer o dever de casa. E apesar desses números positivos da redução do desmatamento da Amazônia de agosto a julho, as queimadas voltaram a aumentar. A gente teve, com El Niño, a seca, Manaus tapada de fumaça. Esse último outubro, o índice de queimadas foi o pior dos últimos 25 anos para o mês de outubro. Então, a condição da Amazônia volta a ficar bem crítica. E apesar dessa redução aí inicial do desmatamento na Amazônia, o desmatamento no Cerrado aumentou, bateu recordes. Além disso, o Brasil tem questões difíceis para resolver no Congresso, como a possível derrubada do veto presidencial ao marco temporal das terras indígenas. O governo também não conseguiu aprovar até agora a regulação do mercado de carbono no Brasil, que era uma pauta que inicialmente pretendia-se que o Brasil chegasse nessa COP com isso já aprovado. Então, temos aí alguns lados positivos, mas também algumas questões que não estão bem resolvidas para o Brasil nessa COP. Mas o país está buscando um protagonismo, a gente vê pela quantidade, a comitiva grande, quantidade de gente que está indo participar, as várias pautas. Nós temos o projeto Arcos da Restauração, que vai ser lançado pelo BNDES, que é uma iniciativa super ambiciosa de restaurar 1/4 dos 2 milhões de quilômetros quadrados desmatados e degradados em toda a Amazônia. Então, esse é um projeto bem ambicioso que vai ser lançado pelo BNDES, vai buscar maior apoio, maior financiamento nessa COP, e ele tem a perspectiva de durar 30 anos. E a grande aposta é, como tu já falaste, Márcio, esse fundo global para as florestas, né? Então, essa é uma das principais contribuições do Brasil e é uma das formas que o país está buscando protagonismo. E a COP30 vai ser em Belém, então o país tem aí muito o que trabalhar, muito o que fazer.
e espera-se que nessa COP ele consiga, consolidar um pouco mais esse protagonismo que está buscando. Eu quero agradecer muito a participação da Valentina e para você que chegou até aqui, será que a cúpula do clima vai mesmo conseguir evitar o pior para o nosso planeta? Deixe sua opinião aqui nos comentários. A edição dessa semana do DW Revista fica por aqui. O DW Revista pode ser acessado pelo Spotify, Apple Podcasts e outras plataformas de streaming. Os episódios também podem ser acessados por celulares ou tablets com sistema Android e iOS por meio do Google Assistente. Mais conteúdo você encontra no nosso site, acesse dw.com/Brasil. O DW Revista é produzido pela redação brasileira da DW em Bonn, na Alemanha. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Márcio Damasceno, com apoio da Fernanda Azzolini e também da Valentina Gindri, que você ouviu durante esse episódio. Edição de Fernando Caulite e coordenação de Érica Cocai. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e bom fim de semana.